Hoje, a grande vantagem competitiva é ser pequeno e micro empreendedor. E por que isso? Porque no momento em que o mundo muda sem parar o tempo inteiro, é fundamental você ter capacidade de adaptação, é fundamental você ter versatilidade. E quanto menor você for, mais Tá. fácil isso acontece. Então, agora, o mundo é dos pequenos, o mundo é dos mais adaptáveis. O momento, a hora e a vez dos empreendedores é agora, após o mundo digital. Porque ninguém disse que você tem que vender seu produto só para esta Só para... cidade. A gente tem que entender que a Sem única dúvida. limitação daqui para frente para o empreendedorismo é a nossa cabeça, a nossa mente. Ou seja, a Fantástico. limitação não é nem mais física, nem mais geográfica, é uma limitação mental. E é isso que a gente deve evitar. Olá, Walter, boa Boa, noite. boa noite, Cris. Tudo bem? Tudo bem, e você? Que honra, que prazer estar aqui conversando com Imagina, você. Sou imagina o prazer. grande fãzaça sua. Obrigado, Hoje vamos querido. conversar, né, sobre os desafios do futuro, tendência, inovação. E você é o cara, é fera demais. E é um Imagina. privilégio as pessoas que já estão entrando aqui, todo mundo mandando mensagem. Nossa, que demais você conversar com o Walter. Que Coisa boa, bom, obrigada, que viu, bom. Walter? Imagina, eu que Obrigada. agradeço, sinceramente, eu que agradeço mesmo. E aí, você sabe bem que quem nos aproximou foi o Pedro Marcílio, né, Pedro nosso amigo comum. Marcílio. Então, E se ele ele está aqui, entrar. ele está aqui com Ah, tá gente, ele bom. veio aqui para te dar rapidinho dar um oi aqui. Olha só, Tá bom, Pedro? Tudo bem? Prazer, hein, querido? Então, um beijo e um abraço aí a todos os amigos de Sorocaba, viu? Piracicaba, Piracicaba. Perdão, Piracicaba. Isso. Piracicaba, mas também está pertinho, viu, Sorocaba? Tem muita É, gente de Sorocaba aqui que tudo aí está do lado. assistindo. Bom, gente, eu vou só dar sim, porque assim, para falar do Walter tinha que, né, ler um livro, mas eu vou só dar um brief aqui, que o Walter é especialista em inovação, transformação digital, publicitário, administrador de empresas, empreendedor digital, palestrante e sócio-diretor da Unimark Comunicação. E hoje a gente vai começar já com o astral para cima, e eu queria começar para a gente falando de oportunidades. Walter, Tá bom? conta pra gente de que maneira que você enxerga oportunidades nesse cenário para os empreendedores. Olha, vamos primeiro falar o seguinte: até pouco tempo atrás, ser grande era o objetivo de qualquer empresa, né? Eu me lembro quando eu trabalhei em empresas pequenas ou médias e o meu sonho era ser exatamente grande. Por quê? Porque as empresas grandes, antes dessa transformação digital, elas tinham mais acesso a capital, elas tinham mais acesso à informação, que era algo caro, algo difícil de se obter. Elas tinham mais acesso a mercados, elas podiam trabalhar além das suas fronteiras de atuação. Então, ser grande era o nome do jogo. Tá. O que aconteceu com o mundo digital ou pós-digital, onde nós entramos agora? Uhum. Aconteceu exatamente uma inversão, ou seja, hoje a grande vantagem competitiva é ser pequeno e micro empreendedor. E por que isso? Porque no momento em que o mundo muda sem parar o tempo inteiro, é fundamental você ter capacidade de adaptação, é fundamental você ter versatilidade, né? Tá. Facilidade de mudar, de alterar as coisas dentro da sua empresa. E quanto menor você for, mais Tá. fácil isso acontece. Então, se antes o objetivo era ser grande e ser pequeno era uma desvantagem competitiva, agora o mundo é dos pequenos, o mundo é dos mais adaptáveis. E a partir disso, hoje, por exemplo, tem uma empresa aqui em Alphaville que se chama Brazilian Bikini. É uma empresa de moda praia que exporta para 60 países. E é, Olha no só. fundo, o marido, a mulher e 5 costureiras na casa deles. Ele tem um site em inglês, ele compra palavra-chave no Google e vende para o mundo inteiro. E se alguém da Holanda encomenda um biquíni para ele, a costureira faz o biquíni, ele põe na caixa de Sedex e manda. Que Quando que isso bacana. seria possível? Não é? Há alguns Sim, anos atrás, você teria que ter pois é. registro na Cassex, você teria que participar das feiras internacionais. Quando vendesse para uma loja lá fora, ela pediria uma quantidade mínima de 1000
peças para que Sim. você tivesse que se estocar. Então, assim, ser grande hoje é, ao contrário, um enorme desafio. E, portanto, o momento, a hora e a vez dos empreendedores é agora, após o mundo digital. Porque agora nós temos acesso à informação abundante, quem quiser, nós sem temos dúvida. acesso ao mercado, qualquer parte do mundo, e nós temos acesso a toda essa capacidade de pessoas que produzam partes para que a gente junte e venda. O marketing é muito mais facilitado hoje. Então, quando eu dou palestras pelo Brasil, ou mesmo em algumas outras partes do mundo, e a cidade é menor, vamos dizer assim que eu falasse com São Luís do Maranhão, aí a pessoa lá em São Luís fala, olha, Walter, gostei muito da sua palestra, achei realmente sensacional, mas eu tenho um problema que eu queria dividir com você. O problema é que a minha cidade é muito pequena, muito tacanha, o mercado acanhado. E eu falo, olha, você vai me desculpar a sinceridade, mas tacanho é você, não a cidade. Por quê? Porque ninguém disse que você tem que vender seu produto só para esta cidade. Olha só, né? que bacana. Ou seja, o dono da Zara, que cresceu e nasceu em La Coruña, que é no interior do interior da Espanha, se transformou na maior empresa de moda do mundo, de fast fashion. E quando, na verdade, começou da mesma forma com costureiras na casa da sogra. Então, a gente tem que entender que a única limitação daqui para frente para o empreendedorismo é a nossa cabeça, a nossa mente. Ou seja, a limitação não é nem mais física, nem mais geográfica, é uma limitação mental. E é isso que a gente deve evitar. Exatamente, isso vai muito ao encontro do que eu escutei, que achei muito interessante, que você comentou que agora a gente está entrando na era do inesperado, que isso divide as pessoas, né? É, exato, olha. Eu acho sensacional, que vai ao encontro do que você falou, do jeito diferente das pessoas pensarem. Fala um pouco disso pra gente. Eu, na verdade, quando fiz essa separação entre a Idade Média e a Idade Mídia desse último livro, né? Eu, na verdade, estava dizendo isso. Nós entramos numa era que a gente chama de era do inesperado, onde tudo está mudando o tempo inteiro. Se antes a gente tinha que andar para não ficar no lugar, agora a gente tem que correr para não sair do lugar. E eu acho que o Covid-19 só veio reforçar esta sensação do inesperado. O inesperado chega quando a gente menos espera, numa velocidade cada vez maior. Então, adaptabilidade é o nome do jogo. E, no fundo, empresas daqui para frente, nesse novo cenário, elas não vão morrer apenas por fazer coisa errada. Elas vão morrer por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. Ou seja, muitas vezes quando alguém chega para mim e fala, Walter, como é que vai ser o negócio? A empresa fala, olha, vai muito bem e eu estou muito preocupado. Mas por que você está preocupado? Estou preocupado porque, ao ir bem, a minha tendência é achar que não tem que mexer em nada. Sim. E aí nós vamos ficando para trás. Então, hoje em dia, exato, hoje em dia parece quase que, vamos dizer assim, anti-intuitivo, mas nós temos que mexer em time que está ganhando, temos que planejar, não como GPS, que eu sei que estou aqui, que vou até lá e que o caminho é esse, mas como Waze, eu estou aqui, o que eu quero chegar é lá, mas eu não sei o caminho que eu vou fazer, porque vamos nos desviando conforme a necessidade. E dentro dessa era do inesperado, tem um assunto que eu acho muito importante a gente falar, que é o seguinte: dentro de uma nova era do mundo, desse mundo inesperado e mutante, nós temos que ter uma característica e uma qualidade fundamental, que é a curiosidade. Ou seja, pessoas sem curiosidade, sem vontade de aprender, sem estar aberto para o novo, sem ir em busca do contraditório, dificilmente vão ter lugar nesse mundo. Sim. Por quê? Porque nós vamos ter que aprender o tempo inteiro. Vai mudar tudo o tempo inteiro, nós temos que estar aprendendo sem parar. Então, a curiosidade é, de longe, a característica humana mais importante, que mais fará falta nessa era da incerteza. Tá, bacana. E eu achei explica pra gente um pouco a respeito dessas duas características de pessoas, as pessoas de moral aristocrata e as pessoas de moral escrava. Eu acho que é fundamental as pessoas entenderem o que o mercado está precisando, esse seu olhar de futuro, de um novo comportamento, aonde que o mercado vai absorver. Quais são as características, as habilidades do profissional? Tá bom, querida. Eu acho que, primeiro, essa ideia não é minha, essa ideia é do filósofo Nietzsche, tá certo? Então, Nietzsche é quem levantou pela primeira vez esses dois
conceitos, vamos dizer assim, né? Uhum. O conceito de que existe no mundo dois tipos de pessoas. As pessoas de moral aristocrata, ou moral dos senhores, como ele chamava, e as pessoas de moral escrava. E não tem nada a ver com segregação racial ou social, é muito mais uma forma de você pensar. Então, as pessoas de moral aristocrata normalmente introjetam e assumem os problemas para si. Então, para uma pessoa de moral aristocrata, o problema é comigo. Deixa comigo que eu resolvo. Uhum. As pessoas de moral escrava normalmente projetam o problema ou o desafio. Sempre com a sensação de assim, quem é que vai resolver isso? Quem é que vai fazer isso? Não é possível que isso continue assim, tá certo? Então, na moral aristocrata, a visão é assim, a culpa é minha. E na visão escrava, a culpa é de alguém. Se a gente pudesse, de alguma maneira, definir essas duas pessoas, a gente pode dizer que na moral aristocrata ou moral dos senhores, o sucesso é minha responsabilidade e o fracasso é minha culpa. Já na moral dos escravos, o sucesso é meu direito e o fracasso é minha sina. Ou seja, é alguma coisa que vem de fora e que me atinge, tá certo? E é muito simples reconhecer uma pessoa de moral aristocrata ou moral escrava. Vamos dizer que você vai marcar uma reunião, uma entrevista com alguém, e essa pessoa chega atrasada. Aí você fala assim, você está atrasado. A pessoa de moral aristocrata fala, é verdade, peço desculpas. A de moral escrava diz, foi o ônibus. Ele sempre acha que foi alguém ou alguma coisa responsável. É básico pelo problema. São esses perfis mesmo, exatamente. São esses perfis. Então, dentro dessa visão, eu diria que o mundo hoje está muito mais para as pessoas de moral aristocrata do que para as pessoas de moral escrava. Por quê? Porque daqui para frente nós vamos ter que ser donos do nosso destino. Nós vamos ter que tomar nós as decisões. Quando alguém fala assim, o que você espera do futuro? A resposta tem que ser, eu não espero do futuro. Eu vou fazer o futuro. Eu vou ser protagonista daqui para frente. Essa visão de protagonismo ou a visão de coadjuvante é que faz a diferença no mundo. E num momento como esse, onde nós estamos, a curiosidade é fundamental, a moral aristocrata é fundamental. E a gente tem que estar em busca de pessoas que eu chamo de CEOs. A gente fala muito de CEO como responsável geral pela empresa. Eu diria que a gente tem que ter CEOs em qualquer área da nossa empresa. E por quê? Porque eu chamo de CEO aquelas pessoas que têm as características de curiosidade, que é o C do CEO, as características de entusiasmo, que é o E do CEO, e a capacidade de otimismo, que é o O do CEO. Que ótimo. Então, pessoas com curiosidade, entusiasmo e otimismo, em qualquer área, né, vão nos ajudar a levar a nossa empresa para frente. Uma pessoa tem que ter curiosidade para continuar aprendendo, porque tudo muda o tempo inteiro. Tem que ter entusiasmo para aguentar a mudança, porque mudança incomoda, mudança dói, né? Mudança dá medo. A única empresa que gosta de mudança é a Graneiro, não tem outra empresa que gosta de mudança. E a terceira característica é o otimismo, porque você precisa inocular nas pessoas ao seu redor essa visão positiva do futuro. Então, pessoas que sejam CEOs, que tenham curiosidade, entusiasmo e otimismo, são as pessoas que daqui para frente vão ter sucesso nesse novo mundo. Fantástico, fantástico. Muitos falando de um novo normal também. Depois da volta gradativa do mercado, as pessoas, em tese, já têm um valor gregário já instituído. O que você acha que deve mudar no comportamento das pessoas em relação ao consumo, Walter? Olha, muita gente fala que após o Covid-19 o mundo é outro, né? Muita gente comenta isso, né? Que, de certa maneira, o mundo não será como antes. A gente chama isso, inclusive, de o novo normal, não é verdade? Exato. Então, tem gente que acha que a videoconferência vai prevalecer sobre as reuniões pessoais. Tem gente que fala que os shoppings vão ficar vazios. Tem gente que fala que daqui para frente a educação à distância vai ser a nova forma de estudar. Tem gente que fala que a área de feiras, eventos, convenções vai se reduzir muito porque as pessoas não vão querer estar juntas. Sim. Muita gente comenta que o home working deve prevalecer, que as empresas terão que diminuir suas sedes,
porque as pessoas Sim. estarão mais em casa, né? Outros dirão que nós não vamos continuar viajando e que os voos vão diminuir muito, porque a gente vai Aham. ter medo de ir para outros locais. Tem gente dizendo que a frequência a restaurantes vai se alterar, porque o pessoal vai preferir pedir comida pelo iFood. Tem gente ainda que fala que nós vamos ser mais cautelosos até na intimidade com as pessoas ou com outras pessoas, né? Aham. E que o exercício, portanto, físico será mais individual na nossa casa e nós não estaremos frequentando a academia. Tem gente que diz que nós vamos mudar o horário de trabalho das empresas para não acumular pessoas no trânsito. Que eu acho isso bem bacana. Então, eu estou dizendo assim, eu acho que eu sou capaz de dizer tudo que estão prevendo, né? E eu diria a você que, sem dúvida, essas previsões fazem sentido. Por quê? Porque um grupo maior de pessoas, nesse momento de pandemia, resolveu Aham. experimentar coisas que nunca experimentou antes. Fazer compras Tá. online ao invés de ir à loja, né? Comprar pelo Aham. iFood em vez de ir ao restaurante, estudar obrigatoriamente à distância. Então, se você me perguntar, então significa que isso tudo vai crescer? Acho que vai. Vai crescer muito esses novos hábitos, mas não suficientes para mudar o mundo. Tá. E por que eu digo isso? Porque nós somos seres gregários. Nós gostamos de estar junto com pessoas. Nós Sim. gostamos dessa parte experiencial. Então, o jeito do mundo caminhar daqui para frente vai ser sobre duas pernas: o digital, que vai crescer um pouco mais, e o experiencial, que vai continuar apaixonando as pessoas e dando às pessoas um sentido de eu quero ficar Exato. junto com as pessoas, eu quero viajar, eu quero experimentar, não é? Então, a Exato. sensação que eu tenho é que não há muito essa lógica de que daqui para frente tudo vai ser diferente. Não vai. Vai ter um pouco mais de aceleração de tendências que já vinham acontecendo. Sim. Vai talvez melhorar a produtividade das pessoas, talvez diminua um pouco o trânsito, mas nós vamos continuar no mundo que a gente conheceu. E por que eu digo isso com certa segurança? Porque a gente não deve ter segurança de nada. Eu sempre digo que antigamente os sábios tinham certeza e os idiotas tinham dúvidas, e agora é ao contrário, né? É sensacional isso. Os idiotas estão cheios de certezas e os sábios cheios de dúvidas. Então, a É. gente não deve ter certeza de nada, mas eu acredito que a mudança, vamos dizer assim, da forma de pensar, tem uma inércia muito grande que dificulta a mudança de comportamento. O que eu quero dizer? Eu chamo isso Aham. de síndrome de velório de um amigo. Sabe aquele velório onde você vai no velório do seu amigo, ou encontra com 3 outros amigos e fica ao redor do Sim, caixão super. falando o seguinte: como a vida é curta, olha que absurdo. A gente fica preocupado com dinheiro, trabalhando a vida inteira, sem pensar na família, nos filhos, não viaja. E olha o que acontece. Então, apesar de chegar àquela constatação, 3 dias depois está trabalhando feito um louco, sem tempo para a família, Exatamente. sem É, viajar, não é? é, Porque é. uma coisa é uma conclusão que você tira, outra coisa é a alteração do seu comportamento. Então, eu Perfeito. acredito que o mundo vai retornar, sim, para um normal não tão novo, mas claro que muitas Uhum. tendências de tecnologia, de uso do digital vão, sim, se agudizar, se acelerar. E isso, no fundo, é bom, vai Sem tornar a dúvida. nossa vida mais produtiva. E para quem eu vou fazer aqui uma parte, gente, não é combinado, não é propaganda, mas esse livro aqui, né, Fim da Idade Média, Início da Idade Mídia, antes de todo esse processo todo da pandemia, como eu sempre falo que o Walter é um visionário, já tinha, né, todo esse olhar para as mudanças, para o futuro. Eu recomendo uma excelente leitura. E aqui você fala já das mudanças, da telemedicina, do comportamento, do consumo. É, E eu acho que realmente vai potencializar, mas eu também acredito muito que os ajustes vão vir da forma mais natural e produtiva, que a gente é construído em quanto tempo? A gente não vai mudar em 3 meses, né? Eu acho que é as isso nossas mesmo. essências se mantêm, né? A essência se O, mantém. o Walter, tem uma pergunta aqui de um grande publicitário aqui de Piracicaba, o Salvo Cúculo. Ele tem uma Uhum. agência de comunicação, a Senha, e ele tem uma pergunta aqui. Qual o futuro da loja física? Magazine Luiza, que traduz o estoque em suas lojas para dar velocidade, experiência no contato com o produto, é uma saída? A Luiza diz que onde abre uma loja física, aumenta a venda online. Isso não é um contrassenso? Como é que você enxerga isso? Não é um contrassenso, porque
não há mais essa divisão entre o on e o off. Antigamente, a gente discutia se alguma coisa devia ser on ou off. Depois, nós chegamos à conclusão que nós deveríamos investir nas duas áreas, no on e no off. Acontece que agora é tudo on-off. Não tem nem mais on ou off, ou on e off, é on-off. Ou seja, daqui para frente, a experiência das pessoas, as pessoas não vão nem perceber quando saem de um mundo e entram no outro. Quando uma criança está desenhando com crayola no papel, pega o iPad e começa a desenhar no iPad, ele não sabe que mudou do mundo on para o mundo off. Quando a gente assiste Netflix na televisão, a gente não identifica se a gente está no mundo analógico ou digital. Quando a gente compra vamos dizer assim, pela internet e vai buscar o produto na loja, no Pickup Store, a gente fez uma compra analógica ou digital? E quando a gente compra na loja e a pessoa não tem naquele momento aquela cor ou aquele modelo, ela imediatamente faz o pedido na loja e a pessoa recebe em casa. Então, essa separação de dois mundos é, no fundo, uma visão antiga da realidade. Hoje a realidade é ter cada vez mais pontos de varejo que se transformem em hub de distribuição, onde eu posso, ao querer um produto, entrar pela internet, ver o preço, ver se tem uma loja perto e ir lá comprar, ou pedir pela internet e receber em casa, ou comprar pela internet e retirar na loja, ou comprar na loja e receber em casa. Então, não existe mais essa separação. O que fica claro é que empresas que não tenham uma das duas pernas, o digital ou o experiencial físico, vão sofrer uma desvantagem competitiva. Se pessoas entram por diferentes lugares e decidem em diferentes momentos, você tem que propiciar para as pessoas todas as formas possíveis de consumo. Sim. E cada um vai decidir como quer comprar. Se é um produto que ela prefere pegar na mão e tangibilizar, ela vai até a loja. Se é um produto que ela já comprou, já gostou e quer apenas repetir, eu tenho que dar a ela a chance de comprar online. Se por acaso ela compra online, mas está precisando daquilo hoje, ela compra online e vai até a loja. Se por acaso ela vai à loja, experimenta um produto, mas não é a cor que ela quer, ela pede na loja e recebe em casa. E assim sucessivamente. Então, não há mais essa separação entre esses dois mundos, tá? Bacana. Walter, eu estava batendo um papo com o João Zicardi uns 2 meses atrás, certo. E ele estava levantando um tema, né, de como que nós vimos uma situação antes do corona, né, a situação das marcas, como que poderia ser descritas, né? Então ele comentou que eram milhões de pulgas correndo atrás de um cachorro, disputando a carteira do consumidor. Você acha que no novo normal, pós-pandemia, a situação vai inverter? Né? Isto é, os cachorros serão mais seletivos e eles vão escolher as pulgas para correr atrás. Como é que você enxerga? Olha, é assim, eu acho que nem uma coisa nem outra. Não há pulgas e não há cachorros. O que há é uma saída da Idade Média para a Idade Mídia, como eu escrevo nesse último livro. Ou seja, a grande mudança que está ocorrendo hoje não é uma mudança tecnológica, é uma mudança humana. Essa mudança humana está exigindo das empresas uma nova forma de relacionamento com os consumidores. E por que isso? Porque até pouco tempo atrás, eu chamo de Idade Média, e a gente fala assim, Idade Média todo mundo acha que acabou em 1453, com a invasão de Constantinopla. E aí eu afirmo que a Idade Média não acabou lá, está acabando somente agora. E por que eu digo isso? Porque até hoje, tudo que a gente faz é baseado na média, não é? A gente estuda, e ao estudar, nós estamos numa classe com 40 alunos e o professor dá aula pela inteligência média daquela classe. Na saúde, o que prevalece são os protocolos genéricos. Isto faz bem ou faz mal para a média da população. Não é? Quando eu pago um seguro, eu pago um seguro com preço alto porque tem um monte de gente que é inadimplente ou que usa o carro de qualquer jeito, ele não paga, e porque ele não paga, eu sou obrigado a pagar a ele. Por quê? Porque o cálculo atuarial é feito pela média. E assim sucessivamente. Então, tudo até hoje, eu chamo de Idade Média porque foi feito pela média. E a partir de agora, o que aconteceu foi que a sociedade e o mundo digital mimou as pessoas individualmente. Ou seja, nós estamos saindo de uma era onde tudo era baseado na média
para uma nova era onde cada um de nós vai ser tratado individualmente. E por que eu digo que a sociedade está mimada? Basta ver que antigamente eu assistia à televisão o filme que a Globo decidisse, a hora que ela decidisse. Agora eu entro na Netflix e assisto o filme que eu quero, a hora que me dá vontade. O ensino à distância permite que eu assista aquela aula 5 vezes, se for difícil para mim, ou passe rápido, se for fácil. A medicina está virando a medicina genômica, de protocolos individuais. Eu antigamente chegava em algum lugar, me servia um café. Agora, as pessoas perguntam que café você quer, ristreto, com espuma, ligeiro? Ou seja, cada um de nós toma o café nosso individualmente. Numa casa, as pessoas comiam o que a mãe punha na mesa. Agora o filho é vegano, a filha é lactose free, o marido é gluten free. Cada um tem o seu cardápio e o seu menu, né? E isso vai indo a um exagero tão grande que hoje você chegava num hotel antigamente e dormia no travesseiro que estava na cama do hotel. Agora não, agora é menu de travesseiro, que te permite escolher o travesseiro se você dorme de lado, de frente, de bruço. Então, o mundo inteiro está se adaptando a cada um de nós individualmente. E cabe a nós, ou as outras empresas, entenderem que a sociedade está mimada e exigindo essa individualidade. Essa individualidade, inclusive, da relação. Então, o que uma empresa tem que fazer daqui para frente? Tem que tratar pessoas diferentes de maneira diferente. Seja desenvolvendo produtos diferentes, seja reconhecendo a fidelidade ou não daquela pessoa. Faz sentido uma loja tratar da mesma forma alguém que compra lá toda semana e alguém que entra pela primeira vez? Não faz sentido. No entanto, a gente sempre fez isso porque a gente tratava as pessoas pela média. E agora as pessoas exigem ser tratadas de maneira individualizada. Então o Big Data vai permitir que eu trate meus clientes, eu fale com meus clientes de maneira diferente a custos permissivos. E essa é a grande mudança que vai acontecer no mundo do varejo, no mundo dos negócios em geral. Nós vamos ter que entender que não é mais um mundo, vamos dizer assim, existe e eu me adapto a ele. Não, é o mundo que se adapta a mim e às minhas necessidades. E as empresas vão ter que passar a agir assim daqui para frente. Tá certo. É bem isso. Pode falar, Walter. Não, eu ia falar. E por que a gente fala que estamos saindo da Idade Média e entrando na Idade Mídia? Porque todos nós viramos mídia. Porque o Brasil tem hoje 207 milhões de mídias. Nós aqui, nesse momento, estamos fazendo mídia. Então, no momento em que todo mundo vira mídia, a opinião de cada pessoa vale muito mais. Sim. E a pessoa que é não tratada de maneira individualizada não vai reverberar positivamente ou vai até reverberar negativamente. Então, é fundamental que as empresas mudem a sua mentalidade e entendam que daqui para frente pessoas diferentes querem ser tratadas de maneira diferenciada, individualizada. E o mundo digital propiciou uma enorme quantidade de ferramentas para a gente fazer isso, independente do tamanho da nossa empresa, a custos permissivos. Hoje existem empresas como a PH3A, a Nelway, que fornecem uma espécie de assinatura, que nem você assina a Netflix, e que põe no seu computador milhões de consumidores de toda a sua região, que por mapa de calor te dizem aonde vem e da onde vem cada cliente seu. E te diz se ele compra ou não compra o quê. Tudo disponibilizado a um preço mensal muito baixo, fazendo com que empresas grandes hoje não tenham mais vantagem competitiva sobre as pequenas, porque as pequenas têm essa informação no terminal do seu computador. Ótimo, perfeito, bacana. Muito bom. Ô, Walter, uma análise interessante que você fez na palestra do Festival do Novo Mundo, sobre como nos preparamos, a gente se prepara tanto para as guerras entre países e agora fomos atingidos por um outro vilão. E quem está no combate é o Exército da Vida. Fala um pouco mais sobre essa reflexão para a gente, por favor. Tá bom. Eu estava, vamos dizer assim, nesse evento, eu estava mostrando o seguinte, que apesar de eu não prever grandes mudanças, vamos chamar assim, no nosso comportamento, né? Apesar de termos aí concluído muita coisa, a gente vai continuar sendo mais ou menos como somos hoje, eu dizia, por outro lado, que coisas vão mudar nas relações diplomáticas, nas relações internacionais, nas relações entre países, nas relações entre empresas. Isso sim vai sofrer grandes mudanças.
Um bom exemplo disso, eu dei apenas como exemplo, é o investimento global em forças armadas. Ou seja, se a gente pensar, hoje todos os países juntos gastam trilhões de dólares em pessoal, em equipamento, em treinamento, preparando-se para uma guerra. De alguma maneira, todos nós gastamos do nosso PIB, do nosso orçamento, uma grande parte dedicado a Exército, Marinha e Aeronáutica para que eles nos defendam contra um inimigo numa guerra. Uhum. E, no fundo, o inimigo, aparentemente, hoje é outro. Nós temos, às vezes, um vírus que para um país muito mais do que uma guerra. Então, paralelo ao exército de militares, a gente deveria ter um exército de médicos, sanitaristas, intensivistas, especialistas em saúde, que estivessem aquartelados, assim como estão os soldados, os coronéis, os generais, preparados para o momento em que o vírus ataque. Ou seja, de alguma maneira, adicional aos aviões bombardeiros que nós temos, as centenas, nós deveríamos ter aviões UTI, que estivessem disponíveis para levar pessoas de uma cidade onde o problema está grande para outra cidade onde o problema não está tão grande. Tão ou mais importante que tanque de guerra, que nós temos aí as centenas, nós deveríamos ter uma frota de ambulâncias preparadas para se deslocar para o local de maior necessidade. Paralelo a armas e munições, que nós compramos aos milhões, nós deveríamos ter respiradores e máscaras guardadas aos milhões para o momento da guerra. A verdade é que mudou o tipo de guerra e mudou o tipo de inimigo. Ou seja, a farda hoje não é mais verde-oliva. A farda contra esse inimigo é branca. Em vez de espingarda, tem um estetoscópio. Só que nós não temos um exército voltado para esse tipo de guerra. Então, as armas são outras. O novo campo de batalha é dentro de um hospital, é numa clínica, é às vezes até na própria rua, em grandes tendas que nós estamos armando. Então, o mundo precisa ter consciência que há necessidade de uma quarta força bélica ou militar. E que precisa surgir, que eu chamo de o exército da vida. Um grupo de pessoas que estejam preparados, mantidos por nós, para quando surgir o problema, evitar esse desespero todo que nós nos encontramos nesse momento em todo o mundo. Gênio, você é um gênio. Ô, Walter, você também fala sobre a pandemia mental na internet. Me fala um pouco sobre isso, que vai ao encontro também da pergunta de um grande empresário de Limeira, ele é diretor-presidente, o Ângelo Neto, do Grupo Bom Pastor. Inclusive, Ângelo, parabéns. Ele fez uma doação na live do Cabaré de 5 toneladas de alimento. Sensacional, bacana. Muito bacana. E ele também pergunta, como é que nós vamos lidar com esse excesso de informação? É um empreendedor hoje... se ele for se conectar com tudo que está acontecendo, deixa a gente zonzo, atordoado, né? O que você acha dessa forma de ler, de ver? Fala um pouco disso para a gente também. Tá bom. Olha, o mundo digital trouxe vantagens inacreditáveis para o mundo, não é? Ou seja, para todos nós, e a gente não precisa nem falar sobre quanto que o mundo digital melhorou a nossa vida e conseguiu diminuir distâncias e conseguiu permitir mais liberdade de todos nós em relação ao nosso tempo. Então, não vamos nem falar do lado positivo do mundo digital, né? Uhum. Mas o mundo digital traz também um pouco de um lado negativo, como tudo na vida tem seu lado claro e seu lado escuro. O mundo digital permitiu a entrada das fake news, permitiu o tribalismo, que para mim talvez seja o pior fenômeno que hoje ocorre, onde pessoas estão entrincheiradas em suas posições mentais e através da internet o algoritmo só te manda aquilo que você acredita ou gosta. Portanto, se antes, quando eu era pequeno, eu vou dar apenas um exemplo, quando eu era pequeno, eu me lembro que eu assistia, às vezes, jogo de futebol de times que eu não torcia, porque meu pai ou meu irmão torciam para outro time. E porque eu estava vendo um jogo de futebol que eu não gostava, eu aprendi a apreciar o futebol pelo esporte. Eu me lembro que meu pai ouvia domingo de manhã concertos matinais de música clássica ou erudita, e eu enchia meu saco aquilo, mas o que eu podia fazer? Era a única TV da casa. E por que ele ouvia essas músicas? Hoje eu sou um assinante da OSEFP, da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Por quê? Porque eu fui obrigado a fazer coisa que eu não gostava, mas acabei gostando. Quando eu era mais jovem, eu me lembro que eu assisti o Pinga Fogo na televisão, que era sempre uma visão entre alguém de esquerda e alguém de direita discutindo. E eu, por mais que tivesse uma visão mais socialista naquela época,
Eu olhava o cara de direita e falava até que ele tem um ponto de vista interessante que eu não tinha pensado. Ou seja, no momento da mídia de massa, a gente se deparava constantemente com o contraditório. E ao se deparar com o contraditório, reforçava as nossas teses ou revia as nossas teses. A gente estava constantemente pensando sobre aquilo que a gente achava. O que aconteceu com o mundo digital? O mundo digital acabou com o contraditório. Se eu gosto do Trump, eu só vou receber notícias favoráveis ao Trump. Se eu sou contra o Bolsonaro, eu só vou receber coisas negativas ao Bolsonaro. Ou seja, a gente só segue quem a gente concorda, a gente só assiste o que quer e só vê o que tem vontade. Por quê? Porque o algoritmo trabalha na busca do engajamento. E o engajamento é formado a partir de eu gostar. Então, não necessariamente nós estamos recebendo hoje as informações que são importantes ou relevantes, e sim as informações que mais confirmam as nossas teses, que mais vão ao encontro das nossas crenças, gerando então na sociedade um tribalismo muito preocupante e uma guerra que se processa nas redes sociais, de turmas as mais variadas lutando por suas visões ou posições. O nosso cérebro ele é muito feito e formado para o tempo em que nós éramos, de alguma maneira, ainda, vamos dizer assim, pré-históricos. E desde aquela época, o nosso cérebro mantém algumas das suas atitudes. Né? Por quê? Porque naquela época você precisava correr ou lutar, não tinha meio termo, não tinha como ponderar, não havia tempo para ponderar. Você era obrigado a ou correr ou lutar e tentar se salvar. E o cérebro, então, criou uma série de vieses cognitivos que buscam mais rapidez de tomada de decisão. O cérebro humano tenta economizar energia. E toda vez que você repensa alguma coisa, consome mais energia. Então, o cérebro humano busca, através dos vieses cognitivos, facilitar a vida do cérebro. Acontece que, facilitando a vida do cérebro, nos emburrece um pouco em relação às opiniões. Então, existe um viés muito importante e que afeta a todos nós, que é o chamado viés de confirmação. Esse viés de confirmação faz com que a gente goste, tenha prazer em receber informações, ideias, notícias ou conceitos que vão ao encontro do que a gente acha. Então, se eu acho que o coronavírus é uma gripezinha, eu fico muito feliz quando alguém diz para mim que é uma gripezinha. Quando eu acredito que vai morrer 1 milhão de pessoas e que o mundo nunca mais será o mesmo, toda vez que eu recebo uma notícia como essa, aquilo vai ao encontro e não de encontro às minhas convicções, aquilo me satisfaz. Esse é o viés de confirmação operando na nossa cabeça. Essa diferença entre opiniões gera uma proliferação de notícias de todos os lados, com vieses, e a gente passa a não saber quem está certo. Quando você lê hoje um Twitter, vamos dizer assim, a sua lista do Twitter, ou do Facebook, ou mesmo do Instagram, a sensação que a gente tem é como se nós fôssemos um cego guiado por um cachorro louco. Ou seja, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente fica em dúvida, porque um acima fala uma coisa, o outro embaixo fala completamente diferente, não é? Exato, exato. Na verdade, são todas essas pessoas tentando reafirmar suas teses, cada um numa direção e cada um mais tribal. Então, no momento em que o mundo digital permitiu que nós fôssemos cada vez mais globais, nós estamos, por causa dos algoritmos e do viés de confirmação, nos transformando em seres cada vez mais tribais. E isso é preocupante como sociedade. Sim, sem dúvida. O Walter, qual a sua análise da atuação dos veículos de mídia brasileiros no Brasil, né, nessa parte de orientação, posicionamento? Como que você está enxergando esse trabalho geral? Então, é muito difícil ter, vamos dizer assim, uma opinião ponderada, primeiro porque cada veículo atua de um jeito. Também nos veículos de mídia ocorre o viés da confirmação. Eu sei que se eu assistir ou ouvir a Fox Channel, eu vou falar ou ouvir coisas boas do Trump. E eu sei que se eu for ao New York Times, eu vou ouvir coisas boas dos democratas e não dos republicanos.
E é assim com tudo hoje. Também estamos sendo tribalizados pelas TVs, pelos jornais, pelos rádios e assim por diante. Então, a decisão do mundo de parar em função da pandemia foi entendida por um grupo como um desatino e por outro grupo como a única forma de salvar vidas. As pessoas que acham que nós não deveríamos ter parado o mundo têm a seguinte tese: se nós pararmos o mundo, vai morrer muito mais gente lá na frente do que agora. Para cada pessoa que a gente salvar com o respirador agora, vão morrer 10 de fome lá na frente ou de tiro, fruto da violência. As pessoas do outro lado, que acham que a pandemia é algo grave, que o mundo tem que parar, vão ter uma tese exatamente contrária. Não, nós temos que preservar vidas, não adianta nós deixarmos o pessoal sair, porque se sair não há hospital para todo mundo, a curva se acentua e, portanto, nós vamos ter que parar de qualquer jeito. E fica nessa disputa, eu diria, absolutamente suicida, onde cada vez que você lê ou ouve um comentário ou assiste um canal de televisão, você tem a seguinte sensação: se botar uma lona é um circo, se botar um muro é um hospício. Porque eles falam as coisas absolutamente, diametralmente opostas e nós não sabemos como decidir. O mesmo canal ou o mesmo Ministério da Saúde, há um mês e meio atrás, dizia que não era para usar máscara, que máscara não adiantava nada. Agora, as cidades, por causa da, vamos dizer assim, da recomendação da Organização Mundial de Saúde, diz que é obrigatório o uso de máscara, que você vai preso se não tirar máscara. São Paulo quer que as pessoas não saiam de casa e faz um congestionamento monstro que fecham as ruas. As pessoas que têm que sair estão agora desesperadas porque não conseguem chegar nos hospitais ou no bombeiro, porque as ruas estão fechadas com um tráfego absurdo. Então, pessoas defendem que ao fecharmos as ruas as pessoas vão ficar mais em casa. Do outro lado, pessoas dizem, se nós fecharmos as ruas, nós não vamos ter nem o simples, vamos dizer assim, princípio básico do direito de ir e vir deixado para as pessoas. Uma coisa é eu entender o problema e ficar em casa. Outra coisa é ser proibido de sair. Sim. Aí pessoas dizem, mas acontece que uma pandemia exige isso, então teria que ter um estado de sítio e não um estado de emergência, porque no estado de sítio você pode proibir a circulação de pessoas, não num estado de emergência. E aí a gente ouve, e quanto mais ouve, menos entende. A verdade é que quem disser que sabe o que deve fazer agora está mal informado. É sensacional, acho lindo isso. Porque realmente, as 2 primeiras semanas, todo mundo sabia tudo, sabia para que lado ia, e que as coisas iam mudar radicalmente. E eu falava, gente, não é possível, né? Porque eu não acho isso, mas eu falei, vamos esperar um pouco, né? Porque às vezes eu que realmente estou errada. E graças a Deus, eu pactuo com o seu olhar e acredito que a gente está sendo mais sensato de ter essa percepção e observação com tudo que nós estamos construindo uma história, né, Walter? Não tem como é verdade, olha, ter o diagnóstico ainda. E todos nós somos protagonistas nessa história e todos nós vamos pagar o preço das decisões, seja por ação ou por omissão. E o mundo sempre foi assim e sempre será. Eu acho que as mudanças comportamentais, elas vão ser individuais, elas vêm de dentro para fora. Eu acho que quem tiver grávido de humanidade nesse momento pode gerar um grande parto. Mas são pessoas que estão voltadas para isso nesse momento, que vão estar sabendo aproveitar todas as sensações e emoções para realmente cada um fazer sua parte e a gente transformar em atitudes, empatia, solidariedade e tudo mais, né, Walter? É isso mesmo. E eu acho também, por outro lado, que nós tomamos uma atitude coletiva, e quando eu digo coletiva, não foi o Brasil, foi o mundo, com algumas exceções, não é? Mas, em geral, o mundo tomou a decisão de parar a economia. E eu confesso a você que quanto mais estudo isso, mais me preocupo. Por quê? Porque a civilização nada mais é do que uma casca muito fina que encobre a barbárie. E a gente não está sendo responsável nessa análise. Ou seja, deixar pessoas em casa ou deixar pessoas durante 2 meses trancado num cômodo, com 8 pessoas convivendo juntos, né?
A gente não sabe o que sairá disso. Se isso é melhor ou pior para a pandemia, essa é a primeira análise. E segundo, como essas pessoas irão viver daqui para frente. Então, você parar a economia é algo que você pode fazer durante 15 dias, um mês, né? Só que, na hora que você passa de um mês, não pense que 2 meses é 2 vezes maior o problema. Não. A economia parada, ela gera um efeito exponencial. No primeiro mês é 1x, no segundo mês é 10x, no terceiro mês é 100x. E essa incógnita X é que vai definir o futuro do mundo. Então, vamos ter que abrir em algum momento e, no fundo, decisões de políticos, de autoridades, não podem ser decisões focadas apenas nem na ciência, nem na política, nem na economia, mas no consenso entre essas 3 partes. Se nós dermos a um médico o direito de decidir o nosso futuro, a noção dele, até por isso ele fez juramento de Hipócrates, é salvar o maior número de vidas possível neste momento. O que trará de consequências lá na frente, ele não tem que pensar, porque ele é um médico. Sim. Não é? Um economista não vai poder pensar em salvar vidas agora se isso derrubar a economia lá na frente e gerar miséria. Ele vai pensar só lá na frente. Também está errado. E um político vai ter que entender que vai ter que gerir um país onde a premissa básica é: não adianta ganharmos uma guerra se vamos viver num mundo pior do que o anterior. Então, tudo isso tem que entrar em sintonia para que a gente saia com um consenso mínimo do que fazer. Mandar parar é fácil. Aí os tiranetes e os, vamos dizer assim, ditadores de plantão, mesmo de uma democracia, se sentem com enorme regozijo por poder mandar fazer isso, tirar aquilo, proibir aquilo. O problema é como é que agora faz o contrário. Como é que retira isso? Porque as pessoas tomam um gosto pelo poder, vamos dizer assim, que não tem medida. O poder desmedido gera uma vontade de mais poder. E eu acho muito perigoso em tempos de guerra, por mais que digam que estamos, vamos dizer assim, numa guerra diferente, em tempos de guerra, nós ficamos todos amedrontados, a mídia nos apavora. Ao apavorar a população, deixa ela à mercê de quem decide. E ao deixar à mercê de quem decide, nossas liberdades individuais vão sendo jogadas de lado. Exato. Sociologicamente é preocupante. Exatamente. Eu vi uma entrevista do querido Patrick Santos, que eu adoro os podcasts dele, e ele estava conversando com o Domênico De Masi, e eu fiquei muito preocupada quando eu escutei a análise dele falando que a gente, né, dentro do estudo, um cara, né, imagina, filósofo, escritor incrível, que a gente está vivendo um pré-fascismo. Se a gente não tomar cuidado, a gente aceitar a tudo que estão mandando, a gente não se manifestar, a gente ficar meio apático, realmente, nós, os Estados Unidos, a gente tem uma tendência a caminhar, né, realmente para essa situação. Essa atitude, vamos dizer assim, o medo é a melhor forma de você controlar as massas. Sempre foi e sempre será. E a mídia tem feito um trabalho que eu acredito tem uma boa intenção, mas que está gerando este problema. A mídia, com a intenção de salvar vidas e acreditar que ficar em casa é melhor, gera uma massa de notícias tão apavorante que faz com que todos nós fiquemos absolutamente inertes e à mercê. No fundo, isto tem um valor que talvez seja aumentar o volume de pessoas em casa, mas, por outro lado, tira dos cidadãos a sua sensação de cidadania, de livre-arbítrio, de poder optar pelas coisas, e dá aos políticos um poder que eles não têm e que não teriam, não fosse a população estar cada vez mais inerte e à mercê deles. E isso trará, claro, consequências sociológicas que serão analisadas no futuro, quando olharem para trás e verem o que nós fizemos em 2020. Sim, sem dúvida.
É isso mesmo. O Walter, falando um pouco agora de marketing digital, que o pessoal que está perguntando, comunicação, existe um movimento muito crescente, né, do marketing digital, muitos perfis produzindo conteúdo sobre o assunto, aquela coisa, o caminho é esse, eu sei isso, aquele bombardeio. A impressão que dá é que todo mundo entende muito bem disso, né, que só você não sabe fazer o algoritmo te atingir, o engajamento e tudo mais. Certo. Que dica que você dá para as pessoas conseguirem selecionar conteúdos de credibilidade em meio a esse bombardeio de profissionais que estão gerando todos os melhores caminhos para todo mundo dentro do digital, do Instagram, vendendo cursos e tudo mais? Como que a gente Sim. escolhe? Qual curso? Olha, entendi. É uma boa pergunta, porque é o seguinte, né? Não tem uma regra para a gente escolher esse curso, sabe? Realmente, não existe uma regra. Ou seja, quando você chega num hotel, não é? E você, naquela cidade, você não conhece ninguém, o que você faz? Você vai no concierge, não é? E Sim. você analisa o concierge baseado na cara do concierge, baseado na capacidade que ele teve de te explicar alguma coisa, e você sai daquele concierge com a seguinte sensação: não, esse cara deu uma dica de um restaurante, deve ser muito bom, porque ele entende tudo disso, não é? Ou Sim. eu acho que ele indicou porque ele está interessado em ganhar uma comissão do restaurante. Você fica sempre com essa sensação, não é? Exatamente. Brasileiro mais ainda, né? Exato. Então é assim, nós temos que entender que, na Uhum. verdade, as mídias são concierges da informação. Que as mídias, na verdade, fazem uma pré-seleção, uma curadoria daquilo que nós podemos ou devemos ler. Por isso a dificuldade, a pergunta que fica é assim: quem eu sigo? Primeiro, você deve seguir quem vai ao encontro das suas convicções e quem vai contra as suas convicções. É fundamental que a gente siga aqueles que a gente gosta e aqueles que a gente odeia. Olha Porque só. só conhecendo os dois lados é que você vai ter o chamado senso comum e, portanto, a capacidade de avaliar com mais isenção. Se nós só seguirmos aquelas pessoas que a gente admira ou gosta, ou as pessoas que concordam com nossas teses, ou que nós concordamos com as deles, nós vamos nos desviando cada vez mais da verdade, seja o que a verdade signifique. Né? Porque aí depende se é no ramo político, futebolístico ou qualquer outro. Então, eu acredito que a melhor forma de consumir comunicação é consumir primeiro muito, consumir de tudo. Não consumir apenas, como muita gente é hoje, apenas um scanner, vamos dizer assim, humano, que dá uma lida no Tá. título, esse eu não concordo e não Uhum. leio. Esse eu concordo e eu leio. Esse está falando algo que me interessa. Esse não está falando o que me interessa. A gente tem feito isso sem parar. Isso é um equívoco brutal, porque vai te dando uma certeza que é falsa. Ela é falsa, porque ela não é verdadeira. Não é? Muito interessante. E aí a gente fica com uma enorme, vamos dizer assim, com uma enorme sensação positiva de que todo mundo concorda comigo, quando quase ninguém concorda, ou vice-versa. Né? Então é fundamental que a gente leia, vamos dizer assim, se você gosta de uma revista de direita, leia também uma revista de esquerda. Se você gosta de um jornal de direita, leia um jornal de esquerda. Se você tem um influenciador que é a favor de alguma coisa, descubra um outro influenciador que é contra. Forme o seu juízo de valor baseado nos argumentos dos dois lados. Porque só tem uma pessoa que precisa decidir o que é bom e o que é ruim, é você. E, no fundo, o cérebro humano ele trabalha com viés de confirmação que dá prazer, mas não gera sinapse. A sinapse é feita a partir de neurônios que encontram visões contraditórias e geram uma terceira visão, que é o seu insight. Se você não embarca no seu cérebro visões contrastantes ou informações adicionais ao que você crê, você está sempre concordando com você mesmo. Fica com uma sensação de zona de conforto que te tira da realidade, te tira da verdade. Então, a recomendação que eu teria é, não vou dar assista isto ou aquilo, sempre que você estiver concordando muito com alguém que você está lendo ou assistindo, desconfie. Porque não necessariamente nós somos donos da verdade.
Muito bom, sensacional. E Walter, me fala, do marketing digital, quais são as últimas ferramentas que você tem notícia que geram maior influência? Dá um norte aí para as pessoas que estão nos Olha, escutando. então, não existe mais hoje, novamente, assim como eu falei que na área de varejo não existe o on e o off como, vamos dizer assim, posições de eu ter que escolher, agora não existe mais esta ferramenta ou aquela ferramenta, mas o que eu falo ou como eu uso esta ou aquela ferramenta. Nós passamos um momento do mundo onde bastava botar no Fantástico minha campanha, então resolvi, todo mundo vai ver e no dia seguinte vai encher minha loja. Sim. Hoje não enche mais. Mas também sair do Fantástico e ir para os influenciadores também não é a resposta. E quando eu estou dando Fantástico, eu estou dando um nome qualquer de programa, estou dando apenas um exemplo. Das mídias importantes, tradicionais, da digitais. Por quê? Porque, no fundo, o que a gente tem que entender é que existem 3 tipos de mídia que existem no mundo. Existe, a gente chama de paid media, ou mídias pagas. Mídias que eu pago para estar naquela mídia, para que ela fale com o público que me interessa. Então, dentro desse mundo do paid media ou da mídia paga, você tem um comercial na televisão, você tem um merchan numa novela, você tem uma placa no campo de jogo de futebol, ou você tem um influenciador falando bem do seu produto. Tudo isso está no universo do paid media ou da mídia paga. Seja analógica ou digital, é mídia paga. Tá. Depois você tem o segundo mundo da mídia, que a gente chama de owned media, que é a mídia proprietária sua. É a mídia que você é dono dela. Se é o Bradesco, são as agências do Bradesco, o carro forte do Bradesco, o newsletter do Bradesco, o site do Bradesco, o podcast do Bradesco, o cine privê, o cine VIP do Bradesco, todas as mídias em que o Bradesco é dono. E lá dentro ele vai poder fazer propaganda, promover degustação, dar aulas, palestras, gerar conteúdo. São as mídias que ele é dono, que pertencem a ele. E tem um terceiro tipo de mídia que se chama earned media ou mídia ganha, que é a mídia que a gente ganha fruto do que a gente faz. Que é uma capa de revista que eu ganhei porque lancei um prédio diferente na cidade de Curitiba, ou a capa da 4 Rodas porque meu carro vendeu muito, ou um comentário de alguém no meu timeline do Facebook cumprimentando pelo produto que eu lancei. Tudo que pessoas colocam, que eu ganho a participação sem ter pago nada por isso. E pode ser na mídia impressa, na mídia digital, em qualquer mídia. Então, não há mais divisão por tipo de mídia, e sim por tipo de relação que uma empresa tem com a mídia. Ou é uma mídia que eu pago para entrar nela e falar junto ao meu público, ou é uma mídia que eu tenho, minha propriedade, que eu uso do jeito que eu quero, ou é a mídia que eu ganho, fruto de comentários, relações públicas, assessoria de imprensa, press release, que eu recebo, fruto do que eu fiz. Então, normalmente, eu gero uma quantidade de mídia, vamos dizer assim, paga, que leva as pessoas a frequentar a mídia proprietária, que é a mídia minha, e o sucesso dessa experiência gera a mídia ganha. E a mídia ganha me ajuda a definir o que eu devo falar ou fazer na mídia paga. Então, é como se fosse um círculo de 3 bolas que se justapõem, onde uma está sempre alimentando a outra e se retroalimentando da outra. Essa é a nova forma da gente ver a mídia, entendeu? Então, assim, cada caso é um caso. Se você é um cabeleireiro ou uma revendedora de trator, cada caso vai ser um caso. Mas você sempre terá a mídia paga, o anúncio que você fez na revista, o comercial que você fez na televisão, o merchandising que você fez com o influenciador. Sempre terá a mídia proprietária sua, que é a sua sede, a sua loja, o seu site, a sua página no Instagram. E sempre terá a mídia ganha, aquilo que todo mundo comenta da sua loja, do seu produto, do seu negócio, tá? É assim que funciona hoje. Perfeito. Olha, voa, né? Falar com você, o tempo passa, a gente não vai passar, a gente se alimenta só de coisa boa.
abre cabeça. A gente Que já está bom. tendo que terminar. Muito obrigada, foi sensacional. Imagina. Quero agradecer por você ser uma pessoa assim tão diferenciada e tão especial por nos dar essa oportunidade de compartilhar todo esse conteúdo que com certeza vai fazer a diferença na nossa vida. A gente vai eternizar. Quero agradecer muito, Walter, que a gente pode se Obrigado. encontrar em novos lançamentos de livros, logo já querem outros lançamentos. Eu agradeço Exato. todo mundo que está aqui com a gente também. Muito obrigada, Walter. Obrigado a você, viu? Tchau. Tchau, um beijo, até mais.